Olá, galerinha! Olha o nosso momento da história. E a gente, para começar a nossa história, a gente vai começar assim, ó. Vai começar a história, começou a contação, vai começar a nossa história, abra o seu coração. E aí, de coração aberto para começar a nossa história? Lembrando a vocês que todas as lindas histórias vêm dos livros. Então, daí a importância de ler. Ó, nossa história hoje se chama A História que Nunca Termina. É um conto popular com adaptação de Nádia Loureiro e Rejane Silva. Ilustrações de Caio Ogan, da editora Prazer de Ler. A história é o seguinte, conta que um rei de um reino bem distante era muito avarento e gostava muito de ouvir história. Um dia, ele lançou um desafio no seu reino. Pediu que avisasse a todos os seus súditos que aquele que contasse uma história para ele, que nunca tivesse fim, seria o seu sucessor no trono. Casaria com a princesa e herdaria a coroa. Isso causou um rebuliço no reino. Todo mundo, quando pensava em ser o novo rei, mas tinha uma condição. Se não conseguisse contar a história, ia para a guilhotina, ia ter a cabeça cortada. Aí as pessoas ficavam querendo herdar o trono, mas com medo de morrer. Mas a vontade de ser rei falava muito mais alto. Começou a surgir pessoas de todos os lugares para contar a história para o rei. Mas ele nunca estava satisfeito. Histórias que duravam um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Mesmo assim, o rei se sentia chateado, porque ninguém conseguia contar uma história que não tivesse fim para ele. Um dia, apareceu um rapaz vindo de um outro reino, querendo conhecer o rei e se dispôs a contar uma história sem fim. As pessoas logo foram lhe avisando: cuidado, é muito perigoso, o rei vai mandar cortar sua cabeça. Mesmo assim, o rapaz insistiu e assim o fez. Levaram ele para conhecer o rei, ele deu as suas coordenadas em relação ao seu descanso, ele precisava descansar um pouco, se alimentar e logo daria início à sua história sem fim. E assim o fez. O rei estava aguardando ansioso a história começar. E foi então que o rapaz começou a contar a história. Era uma vez um rei muito avarento, que nada para ele o satisfazia. Um dia ele determinou que ele queria conhecer todos os grãos do reino e ordenou que fosse colocado de cada espécie de grão, fosse colocado uma quantidade enorme dentro de um depósito. Após terem colocado todos os grãos, não tinha espaço mais para nada. Estava lotado aquele depósito. Lacraram todas as portas, todas as janelas, e assim o rei estava satisfeito. Porém, na parte superior do celeiro ficou uma brechinha bem pequenininha. E foi aí que o gafanhoto descobriu aquela pequena abertura no telhado e anunciou para todos os seus amigos gafanhotos. Porém, aquela brechinha só cabia um gafanhoto por vez. E assim o rapaz continuou a história. O rei estava ansioso para saber o final. E aí o rapaz começou. Para que todos tivessem acesso aos grãos, o gafanhoto entrava um, pegava um grão e saía. Entrava outro, pegava um grão e saía. Entrava outro, pegava o grão e saía. Entrava outro, pegava o grão e saía.
Entrava outro, pegava o grão e saía. Entrava o outro, pegava o grão e saía. E nesse pega grão e sai gafanhoto e entra gafanhoto, já se passaram mais de 6 meses. O rei já estava cansado. E o rei disse: olha, espere aí. Quando é mesmo que vai acabar essa história do gafanhoto entrar para a gente ver a sequência da história? E assim o rapaz disse: calma, rei. Como é que eu vou poder dizer ao senhor a sequência da história se ainda não acabou os grãos? Os gafanhotos ainda estão pegando os grãos. A história só vai terminar, dar continuidade quando todos os grãos forem retirados. Assim o rei teve mais um pouquinho de paciência e ficou aguardando. E o rapaz continuou. Entrava um gafanhoto, pegava um grão e saía. Entrava um gafanhoto, pegava outro grão e saía. Entrava outro gafanhoto, pegava o grão e saía. Até que o rei já não estava aguentando mais e começou: chega! Eu não aguento mais! O reino é seu, a coroa é sua, a princesa é sua. Fique com tudo para você. Eu não aguento mais ouvir falar em gafanhoto. Nunca mais na minha vida você fala em gafanhoto. E assim o rapaz enfim se casou com a princesa. Moraram no palácio e foram felizes para sempre. E começou a história, começou a contação e começou a nossa história. E não tinha confusão. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje e aguardo vocês. Aguardo vocês até a próxima história. Beijo, criançada!